O país se preparou de várias maneiras para receber a Copa do Mundo. Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros viajaram pelo país consumindo produtos e serviços. O campeonato terminou e é hora de computar os lucros e os prejuízos dos 30 dias do evento. Para a Fecomércio de São Paulo, o legado econômico da Copa não foi positivo. Ela foi uma síntese do que foi a evolução recente da economia brasileira, com grandes expectativas, seguida de uma enorme frustração. A expectativa que a gente tinha inicialmente era que a Copa encerrasse uma década de ouro na economia brasileira. Se a gente for olhar a economia de 2004 até 2012, 2013, a economia vinha crescendo a uma taxa média bastante expressiva, especialmente no setor de comércio e serviços. A partir de 2014, a gente já começa a ver uma mudança por conta dos desequilíbrios gerados pela política econômica. A gente vê uma volta da alta de juros, uma piora nas expectativas dos agentes, uma aceleração na inflação, um desequilíbrio nas contas públicas, problema nas contas externas, uma série de desequilíbrios que trouxeram a gente para essa crise que a gente está passando hoje, exatamente após a Copa. No momento da Copa, setores de bares e restaurantes, turismo e entretenimento foram os mais beneficiados, mas, por outro lado, outras áreas da economia perderam. No período de um mês durante a Copa do Mundo, passaram pela cidade de São Paulo cerca de 500 mil turistas, sendo que 30% deles eram estrangeiros. Para recebê-los, a cidade adaptou o que tinha para contornar alguns problemas. Um deles eram os grandes congestionamentos. Por exemplo, em dias de Jogos do Brasil, o comércio encerrou o expediente mais cedo e liberou os trabalhadores para assistirem às partidas. Essa prática também foi adotada em algumas cidades que receberam a seleção brasileira. No entanto, o comércio sofreu um impacto negativo desse período sem produção. Caio Megali comenta que a Copa do Mundo trouxe alguns motivos positivos para o Brasil. Um deles foi a visibilidade. E quando a gente olha para a pauta de exportações brasileiras, né, e por negócio das exportações brasileiras nos últimos meses, a gente tem percebido que uma parte da melhora das exportações, uma parte é a taxa de câmbio que está mais depreciada e tudo, mas uma parte é de fato a Copa do Mundo tendo aberto mais canais de negócios do Brasil com o resto do mundo. Tanto desse lado de exportações, como também do lado de turismo. Para a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o setor tem um desafio para manter aquecida a economia depois da Copa. O grande desafio, sem dúvida alguma, é manter o ritmo de atividade do setor, né? Você citou atividades turísticas, aí, alimentação em bares, restaurantes, hospedagem. Manter esse ritmo de 2014, a gente sabe que é difícil. Durante a Copa, profissionais de comunicação transmitiram para o mundo todos os lances, as vibrações e também as manifestações e protestos contra a Copa. Um grito contra os gastos exagerados nas obras dos estádios e a falta de itens básicos como saúde, educação e segurança. Para Anderson Gurgel, especialista em comunicação esportiva, esses protestos são mecanismos de criticar os eventos caríssimos dentro do próprio ambiente. Então, o Não Vai Ter Copa, ou Imagina na Copa, são efetivamente formas comunicativas de protestar em relação à Copa dentro da própria Copa do Mundo. Ou seja, fazer um marketing de guerrilha dentro do próprio contexto ali. É um cenário é uma coisa muito interessante que vai acontecer cada vez mais daqui para frente, que é a percepção de que você precisa mediatizar, inclusive, os protestos. Os protestos feitos pelas novas gerações, né, já são altamente mediatizados por meio de selfies, redes sociais e também por frases fortes, hashtags, e esses exemplos eu acho que ilustram claramente a questão. O especialista ainda fala de um legado que um evento esportivo deste porte traz para o país, que é o legado do conhecimento. Para o fato de que a Copa e a Olimpíada exigiu do mercado brasileiro, educacional, midiático, oferecer um número grande de livros, cursos, pessoas que foram se qualificar. Isso é o que a gente chama de legado de conhecimento. Ainda que não tenhamos feito a Copa como deveria, no sentido grupal, né, das várias configurações do legado, o legado de conhecimento é muito positivo, quer dizer, toda a mídia brasileira teve uma oportunidade de lidar com um evento desse tamanho no caso da Copa e vai lidar em breve com a Olimpíada. Então, para o jornalismo esportivo, há um legado muito positivo, claro, para o jornalismo esportivo, para a publicidade esportiva,
para relações públicas relacionadas a esporte, ou seja, para todo o ambiente de comunicação e mídia, o mega evento foi sensacional. Além do legado da Copa do Mundo, o Brasil ainda vai carregar outra herança esportiva, a das Olimpíadas. A cidade do Rio de Janeiro é a primeira da América do Sul a sediar um evento desta categoria. Além disso, o Brasil repete os feitos de países como México, Alemanha e Estados Unidos, que organizaram com diferença de 2 anos os Jogos Olímpicos e a Copa do Mundo. Por isso, o desafio é maior para não repetir os mesmos erros. Organizar um evento como a Copa do Mundo, como as Olimpíadas, ou você é eficiente, bom, capaz, ou você não vai conseguir dar conta do recado. Então, é aquela coisa, você vai aprender mesmo, nem que seja na marra, né? E deu certo para a Copa, e eu acho que a gente está evoluindo mais para a Olimpíada. A Olimpíada é diferente, ela é mais concentrada na região do Rio de Janeiro, em contrapartida, né, são muitos eventos esportivos acontecendo ao mesmo tempo, então você tem que fazer um esforço de organização e de concentração ali para que as coisas deem certo muito maiores. Comparando esses dois eventos, Marcelo, é importante, a gente percebe, até porque a gente está aqui no Rio de Janeiro, que o planejamento para as Olimpíadas está sendo mais bem executado do que para a Copa do Mundo. Quer dizer, ambos os eventos foram divulgados com uma boa antecedência e a gente viu a correria que foi às vésperas da Copa do Mundo para que os aparelhos, enfim, os estádios, as vias de acesso fossem entregues a tempo, e boa parte delas não foi entregue, né? Então, quer dizer, como uma experiência em relação à realização da Copa do Mundo, as Olimpíadas podem tirar algum proveito positivo dos erros que foram cometidos ali. Eu acho que os erros cometidos durante a preparação para a Copa do Mundo, de certa forma, estão sendo minimizados agora com as Olimpíadas. Erros vão acontecer, isso é natural, dado o porte desse tipo de evento, mas eu acho que a gente vai acertar mais nas Olimpíadas do que na Copa do Mundo, sem dúvida alguma. Acho que a gente vai realizar um outro grande evento, a gente vai realizar as Olimpíadas, obviamente que agora é mais concentrado, o efeito econômico, obviamente, pode gerar algum potencial turístico, o turista que vem para as Olimpíadas do Rio pode acabar aproveitando para conhecer outras cidades, tudo isso é positivo, mas óbvio que o efeito é mais concentrado, mas a gente tem que tirar algum aprendizado de tudo isso que acontece no país. O que a gente aprendeu para o próximo evento? As coisas estão aí, as obras estão rolando, de novo a gente sabe que é muito dinheiro público, que tem dificuldade de conseguir parceria com o setor privado, para o setor privado assumir esse tipo de risco. O grande problema eu acho que é esse, parecia que a gente tinha... era um momento de aprendizado da população, de ter visto ter ido para as ruas ali em 2013 para reclamar, para falar que queria saúde padrão FIFA, educação padrão FIFA, só que ficou um pouco adormecido e a expectativa que a gente sempre tem é que aquilo fosse capaz de gerar algum aprendizado, mas infelizmente não é exatamente isso que a gente vê. Tem um outro evento aí pela frente e muito pouco tem se falado.